Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo especial, porque você que está nos assistindo é uma pessoa muito especial e com um ilustre, uma pessoa muito especial, que a gente já teve um vídeo anterior nesse canal, não é, Raul? Lá na JBR. Lá na JBR a gente fizemos um vídeo e agora voltamos com mais um conteúdo para vocês, um conteúdo muito sério, né, que causou uma repercussão internacional, né, Raul? Eu vi jornal francês, até no Brasil publicaram a história. No Brasil foi tudo publicado, na França. E aqui a gente está trazendo, por que a gente está trazendo esse assunto? A gente vai trazer o assunto sobre aquele prédio que incendiou, né, aquele condomínio que foi incendiado, que era onde eu morava e passei o cartão do apartamento para o meu amigo Raul. E aí, né, aconteceu toda aquela o prédio em chamas e ele estava dentro. E aqui o que mais chamou a atenção é que o Raul veio programado para passar um bom tempo, mas está voltando, né, Raul? Mas antes que você saiba dessa história, eu quero perguntar a você, se você está se planejando sair fora do Brasil, ou está vindo para Dubai, ou para qualquer outro local, se você já tem o cartão Wise. Gente, se você não tem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Abre sua conta online, você vai receber o cartão antes de 7 dias na sua casa, um cartão virtual você também vai ter. E muito fácil de comprar, de gastar. E ainda mais, não tem taxa nenhuma. Você estando aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, você pode estar mandando dinheiro para a família, para amigo, fazer pagamento. Raul, você usa o Wise? Aqui acho que todo mundo usa. Todo mundo, né? Gente, é uma... Como é que a gente fala um ditado? Uma mão na roda, né? Realmente. Porque antigamente o que a gente fazia era comprar aquele cartão pré-pago do banco para encher e era um rolê. Depois, se faltava dinheiro, estava ferrado, tinha que pagar taxa. E as taxas aqui é muito barata. Gente, foi voltando aqui o assunto sobre o incêndio. Gente, o incêndio causou muito medo em muita gente, inclusive nosso amigo Raul. O Raul vai conversar um pouquinho para vocês sobre tudo o que aconteceu naquela noite e até hoje o que ainda está acontecendo, né? Assim, algumas coisas que talvez muita gente está voltando para morar lá, outros não estão. E aí eu queria saber um pouquinho sobre tudo aquilo. Então, o incêndio aconteceu na sexta-feira, dia 13. No caso, só estava eu e um outro amigo dentro do apartamento. Os outros tinham saído, graças a Deus. Porém, a gente morava no 42, então é muito alto. Você não escuta as coisas da rua. Fora que aqui a maioria dos lugares, eles são todos selados por conta do ar-condicionado, tudo. É bem preparado. Então, é bom que a gente não escuta barulho de rua, por exemplo, quando a gente está dormindo. Só que o problema é que justamente nesse dia a gente não ouviu o barulho das... O alarme. Não, o barulho dos bombeiros. Os bombeiros. Então, a gente estava lá, eu não estava percebendo nada. Aí eu resolvi ir na sacada que a gente tinha, que era uma sacada bem bonita, que dava para fora. E aí eu vi que tinha muita gente lá embaixo, tinha muito bombeiro e tudo. De frente para a Marina, De frente para a Marina, era realmente um lugar muito bom. Um lugar perfeito. Perfeito. E aí, só que já tinha acontecido outra vez do prédio da frente ter pego fogo e eles ficarem ali naquela área que eles têm um espaço maior para deixar os caminhões. E aí eu falei, não deve ter sido nada, mas eu vou perguntar pro pessoal que tá lá fora. E aí quando eu peguei o celular, um amigo meu tinha acabado de voltar do açaí, que inclusive acho que já tem vídeo dele aqui, o Leonardo. Leonardo tem vídeo. Inclusive, eu não anunciei que tinha um vídeo do Raul, mas eu não falei pra vocês que eu vou deixar de novo o link dele, do vídeo que a gente gravou, o primeiro vídeo dele em DBA, aqui embaixo. E o do Léo também, eu vou deixar aqui o vídeo do Léo aqui embaixo. Na descrição, vocês vão lá e confiram, vai ter o link deles, pra vocês ficarem mais informados sobre Dubai. Isso. Aí ele já estava me ligando, desesperado, porque quando ele voltou, ele viu que o prédio já estava com umas chamas muito grandes. E no nosso apartamento não dava para ver nada, não dava para sentir nenhum cheiro de fumaça e tudo. Não tinha fumaça entrando. E aí o que foi muito perigoso é que o alarme de incêndio do prédio não acionou.
Nem o alarme de incêndio, nem os sprinklers. O do apartamento. Talvez o prédio, se você tem adicionado, vocês não tenham ouvido, né, Raul? Porque como os bombeiros chegaram e com certeza fizeram barulho e você não ouviu, Sim. talvez das áreas sociais tenha sido alarmado, mas dentro do apartamento não. Na verdade, não tocou mesmo do Não prédio. tocou, né? Tanto que foi uma das coisas que os bombeiros eles falaram pra gente. Porque os bombeiros realmente eles são muito bons. O problema foi mais na estrutura do prédio. A estrutura do prédio. E aí, bom, aí quando eu vi que ele tinha mandado, ainda assim eu não levei muito a sério. Porque, de novo, não tinha fumaça, não tinha cheiro. Então, eu peguei minha carteira, falei pro outro menino que estava com a gente, pra gente sair. E eu tava tranquilo. Aí quando eu abri a porta do meu apartamento, no corredor, aí já realmente tava com bastante fumaça. Muita fumaça, muita gente na rua. Exato, e aí ali me bateu o desespero. Aí eu já fiz, porque eu gosto muito de coisa de sobrevivência e tudo mais, então eu tenho algumas coisas que eu sei que tem que fazer nesses casos. Então meti a mão no alarme de incêndio, e fui batendo nas portas e gritando, fire, fire, fire. Porque, como eu não ouvi, talvez outras pessoas também não tivessem ouvido. Gritando, gritando, gritando. No momento alguém saiu dos apartamentos? Não, acho que já estava todo mundo lá embaixo. Mas você ficou com aquela preocupação de Sim, ter alguém lá lógico, dentro, né? lógico. E aí eu fui na escada de incêndio. Quando eu abri, o que aconteceu? As portas da escada de incêndio, elas não tinham vedação. Então, como o incêndio foi no... Ah, não falei isso. O incêndio foi no andar 61. Então, bem mais pra cima. 61. No caso ali, são quantos andares mesmo? Acho que são uns 80. Uma vez eu fiz... Tem um vídeo também sobre lá, que eu vou deixar aqui no card aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição. O chefe da segurança pediu que eu fizesse um vídeo, né, de lá, e ele me falou que tinha 80 andares. Sim. Eu não sei se esses 80 andares que ele falou levam em consideração as garagens, entendeu? Verdade. A área social. Eu fiz esse vídeo, né, ele me falou, olha Fabiano, tem 60 andares, eu quero que você foque muito na área da piscina, na área da academia. E eu fiz esse vídeo sobre o Tiger antes de ser incendiado, vou deixar aqui também o link aqui embaixo, para vocês verem como era que era o prédio antes, né? Sim, bem grande. É bem grande, um prédio... É que assim, pra gente é bem grande, pra Dubai médio. Médio, né? Mas enfim, aí quando eu abri a escada de incêndio, como ela não era vedada, toda a fumaça do andar de cima estava indo para baixo, funcionou como uma chaminé invertida. Então eu olhei aquilo e falei, gente, não tem como a gente pegar a escada. Fora que, gente, pra mim, descer 42 andares de escada, eu ia chegar lá mais morto do que se eu tivesse no incêndio. Mas enfim, aí ali já me bateu outra preocupação, porque você não pode pegar elevador, mas nesse caso não tinha o que fazer. Aí eu chamei o elevador, e aí como eu tive que pegar elevador, eu levei em consideração algumas outras dicas de sobrevivência de incêndio. Segurança, né? Abri o elevador, mão no chão, mão na parede para ver se está quente. Se tiver quente, perigo. Não porque pode estar pegar, com fogo. Gente, não pode pegar porque... Exato. E como lá dentro também estava sem fumaça, sinal que a ventilação do elevador também estava funcionando. Então, fiquei menos preocupado. E de novo, no meu corredor não estava tanta fumaça, estava um pouco só. Enfim, descemos. Quando chegou no 16º andar, o elevador abriu. E aí, ali, eu achei que já tinha acabado, assim, tipo, que eu não ia conseguir sair. Porque quando abriu, era muita fumaça. Você não enxergava nada, era uma parede branca, assim. Você desceu do elevador até o degrau, até Não, chegou no 16º, ele abriu porque um rapaz chamou. Tinha uma pessoa no meio daquela fumaça toda. Aí já tava muita fumaça, entrou bastante fumaça pra dentro do Exato. elevador. Aí ali, eu já botei a camiseta na boca, já molhei ela com cuspe mesmo. Tem outra coisa a fazer, Não tinha né? outra coisa. Amarrei aqui. E aí, quando desceu, chegou lá na recepção, na parte térrea, ali tava muito feio, muito feio. E aí, quando eu pensei em sair, um bombeiro já agarrou a gente pelo braço, porque não dava para enxergar.
Então ele já agarrou a gente pelo braço, já foi levando a gente lá pra fora. A porta de vidro já estava estourada, acho que os próprios bombeiros fizeram isso para não ficar impedindo ninguém de sair. Enfim, eu respirei provavelmente bastante fumaça, mas graças a Deus não deu nada. Eu tava super preocupado, porque eu tenho bronquite e tudo, então graças a Deus não deu nada. Mas, Raul, desculpa o que tá te cortando aqui, mas quando você saiu, que viu, quando você entrou no elevador, que desceu, que aí o rapaz chamou o elevador, que entrou aquele monte de fumaça. Quando você realmente desceu, chegou embaixo, você sentiu que realmente ali tinha nascido outra vez. Nossa, ali realmente foi muito feio. Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Nunca acha. Inclusive é uma das coisas que eu acho que eu vou falar mais pro final, que são as dicas de o que fazer nessas situações. Sim, então é muito importante, né? Sim, porque aqui em Dubai aparentemente é comum ter incêndios. Acho que não do jeito que foi, mas é comum ter pequenos incêndios. E aí a gente vamos contar também, né, sobre além do que deve ser feito e o que eles recomendam, né? Sim. Porque que eles também recomendam muito nesse período muito quente, tem várias recomendações que é importante deixar nesse vídeo aqui para vocês que estão ouvindo ou para vocês que já estão morando aqui. Isso. Mas então, aí quando eu saí, quando eu vi na rua já tinha uma multidão, porque pensa, são 80 andares, cada andar devia ter o quê? Uns 2, 3, 4, 5, acho que uns 10 apartamentos por andar, apartamentos grandes, às vezes compartilhados. Eu acho que tinha mais, sabe por quê? Porque 10 era do lado dos elevadores que a gente subia. É verdade. Mas são 10 elevadores, 8 para pessoas, para residentes e 2 para serviços. Então, assim, era muita gente. São 4 elevadores de um lado e 4 de outro. Sim. Aqueles que é daquele lado, são 10, de certeza são mais eu de 10. Acho que são mais de 10. Eu acho que são mais de 10. Eu não contei, né? Mas são mais de 10. Enfim, mas vocês têm noção como é muita gente? Era muita gente. Quantas pessoas tinha lá? 3 mil? Ah, não sei. Saíram uns dados, mas ainda assim, eu acho que eles contaram só as pessoas que estavam registradas. 3 mil e alguma coisa, não foi? Acho que foi. Olha, mas você tem noção, um prédio que suporta 3 mil eu não sei o valor exato, mas eu vou pesquisar para colocar aqui, né, aqui para vocês, a quantidade de pessoas que era registrado que tinha morando lá. Isso. É muita gente. Muita então, gente. Esse tanto de gente para sair tudo de uma vez. Não, e graças a Deus, de acordo com o que foi relatado, não teve ninguém nem machucado, assim. Teve pessoas que tiveram que ir para o hospital por conta da fumaça, mas aparentemente já se recuperaram. É um milagre, assim. É um milagre. Eu vi, Raul, né, em alguns vídeos, muita gente chorando embaixo, com o cachorro na mão, muita gente chorando. E a gente tem isso, né, que saiu que ninguém se machucou, né? Ninguém sabe se é 100% verdadeiro ou não. Porém, né, essa notícia saiu que ninguém se machucou e a gente espera que ninguém tenha se machucado. Eu acho que realmente ninguém se machucou, porque depois do incêndio eu tive que voltar lá. No primeiro dia eu voltei mais como um voluntário para tentar ajudar as pessoas, porque graças a Deus a gente não estava numa emergência tão grande. Eu precisava muito do meu passaporte e tudo, mas a gente não tinha, por exemplo, um filho, alguém que precisa de um remédio controlado. Então eu poderia esperar alguns dias. Então o primeiro dia eu voltei lá como voluntário para ajudar a organizar, para ajudar a distribuir água que tinha lá. Mas depois de 2 dias eu voltei para tentar buscar minhas coisas. E aí, foi o acesso? Eles liberaram já no outro dia seguinte para as pessoas subirem? Como foi que você pegou suas coisas de volta? Com quantos dias você passou para pegar suas coisas de volta? Eles liberaram acho que logo no dia seguinte para subir. Na verdade, no começo, você pedia o que você queria que eles buscassem, os bombeiros iam no seu apartamento e pegavam para você. Mas depois de um dia e pouco, eles liberaram acesso. Enfim, aí eu fui lá para tentar reaver minhas coisas. A gente não sabia nem o estado que estava o apartamento. Porque o que aconteceu? O incêndio aconteceu no andar 61. Porém, ali tem várias sacadas.
E aí o que aconteceu, inclusive nos vídeos que gravaram, vocês vão conseguir ver, é que o fogo começou a cair nas outras sacadas e incendiar outros andares. Então foi assim, uma coisa muito feia. A área daquele lado do apartamento foi muito feio. Foi do começo ao fim. Do começo ao fim. Foi bem feio. Então a gente não sabia como é que estava o nosso apartamento. Se a gente tinha perdido tudo, por exemplo. E aí foi eu e uma amiga minha. E a gente teve que ficar lá por mais de 17 horas dentro do ônibus, porque era muita gente tentando subir e só tinha um elevador funcionando e às vezes ele quebrava, aí tinha que esperar arrumar. Foram mais de 17 horas assim de loucura, sabe? E a gente se segurando pela esperança de ter as nossas coisas. Sim, graças a Deus que estava tudo ok. Intacto, tava tudo intacto. Só tava com cheiro de fumaça, mas menores problemas. Graças a Deus. Raul, a gente sabe que aquele Tiger, né, são compostos por vários donos, né, cada apartamento são donos diferentes e alugam para as pessoas que vêm morar aqui ou que vêm só para visitante. Nesse caso, o dono do apartamento, você citava que é uma regra totalmente diferente talvez do prédio em si, que o dono não é o prédio em si não é um dono só. Sim. Te deu algum suporte, alguma coisa do tipo? Então, ele de fato ele devolveu, porque aqui acho que em todos, ou pelo menos na maioria dos lugares que você aluga, você tem que dar o calção, caso você cause danos ao apartamento, né? Ou sair antes do prazo. Exato. Aí eles ficam com o seu calção. Caso contrário, eles devolvem. Aí ele devolveu o nosso calção e além disso, ele devolveu metade do aluguel. Da estadia do mês. Porque foi basicamente no meio do mês, então ele reaveu essa parte do nosso... Bom por isso, né? Que bom que mas aí, no caso, o apartamento que aconteceu o incêndio, vocês saíram de lá, mas ficou com um bom estado para caso quem queira voltar, ter uma vida normal. No caso, você ficou um pouco com medo de voltar e já teve que ir procurar. E aqui a gente, né? Estamos num hotel. Sim. Esse hotel é MD Hotel. Muito bom, por Ele sinal. está morando aqui, né? Porque depois de amanhã ele já volta para o Brasil, devido a todo esse acontecido, que ele veio com visto de 1 ano, mas teve toda essa turbulência, ele ficou um pouco nervoso, né? Que a gente nunca espera. Nunca espera. E a gente está nesse hotel. Sim. E você não quis mais de jeito nenhum voltar para morar lá. Não. Na verdade, para as pessoas voltarem a morar lá, boatos que talvez demore mais de 1 ano, assim. Então... Porque ainda tem que ter perícia, tem que ter... então não tem ninguém morando mais lá? Não, por enquanto não. Por enquanto o pessoal só está indo lá para reaver as coisas. Porque como era alugado, a gente não tem que pegar móvel, não tem que pegar geladeira. Porque é tudo montado, né? Exato. Então... A coisa boa daqui de Dubai que eu acho é isso. Você já aluga um espaço, já tem tudo, sem precisar você estar comprando na cabeça. É um pouquinho caro, né? Sim. Inclusive, eu falo nosso, né, que eu já morei lá, no mesmo apartamento lá, é muito alto o valor, mas convenhamos, é um lugar muito bom, a Marina é bem muito no bom, centro. É bem no centro, de frente com a estação do metrô, do tram, de frente para a Marina. Eu digo que é a primeira vez que eu moro próximo das coisas, porque lá em São Paulo eu moro em Caieiras, que é bem longe do centro. E realmente é uma qualidade de vida muito diferente. Você morar no centro. E outra coisa, né? Era bom o espaço, grande, não é? Bem grande. Não é esse que a gente vê que é muito apertadinho. A gente morava num prédio, né? Piscina aquecida, piscina externa. Só foi trocado, mas o Tiger é um prédio muito bom. Mas de fato as pessoas vão demorar para voltar para lá e eu acho que muita gente não quer mais voltar. Porque é isso, quando uma coisa dessa acontece, a gente acaba ficando frustrado, sabe? E tinha famílias lá que moravam lá há mais de 10 anos, então não sei muito bem como é que vai funcionar. De fato vai demorar para poder voltar a morar no prédio. Mas Tiger é a construtora, então eles têm vários outros prédios que são muito bons. Muito bons. Eu fiz um amigo lá, eu fui no apartamento dele, ele mora só
Ele é da Itália. Há mais de 5 anos, né, que ele já morava lá, nesse prédio, nesse apartamento no Tagra, onde foi incendiado. Eu cheguei até a mandar uma mensagem e aí não tive retorno, né? Eu não sei se ele trocou de número, só sei que a mensagem não chegou. Né? Eu creio que ele tenha trocado de número, mas igual você falou, tem muita gente que mora muitos anos no mesmo prédio, né? E aí é um pouquinho preocupante. Sim, mas pelo que eu vi, a maioria das pessoas conseguiu reaver tudo. A grande maioria dos animais conseguiu ser resgatado, porque tinha muita gente lá que não conseguiu levar na hora. Porque na hora do incêndio, ninguém pensa muito. E tinha muita gente que estava fora também. O que acho que aconteceu era umas 8, 9 horas da noite. Teve muita gente que foi jantar. O incêndio durou mais de 24 horas. Gente, o incêndio para durar mais de 24 horas. Exato. Era incêndio, é porque o incêndio é muito grande. Sim, não, e curiosamente, quando eu cheguei aqui em Dubai, era uma das coisas que eu pesquisei. Como que é feito o combate ao incêndio aqui? Porque tem prédios aqui de 80 andares, não tem como um caminhão de bombeiro, por exemplo, chegar até lá. Você fez essa pesquisa? Pesquisei logo quando eu cheguei. Olha, isso é bom, viu, gente? E aí, eu nunca mais imaginei sobre isso. Porque imagina, por exemplo, o Burj Khalifa, é o maior prédio do mundo. Aí eu pesquisei sobre o Burj Khalifa, como é a segurança, mais ou menos. Principalmente na questão de desastres naturais, né? Eu fiz isso aí eu pesquisei. Então, e aí aqui eles contam muito com os sistemas internos do prédio, por exemplo, os sprinklers. É que neste caso, por algum motivo, que inclusive ainda vai haver a perícia, eles não funcionaram. Então, o que eles fazem é ir, os bombeiros ir de andar em andar, pegar a mangueira do andar e ir fazendo fogo, apagando fogo. Então, por isso que demorou 24 horas. E ali apagava e começava de novo, apagava e começava de novo. Então, foi realmente bem demorado. Por isso que tiveram apartamentos que não sobrou nada. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, né, Raul? Sim. A gente vai fazer aqui umas considerações finais e também falar sobre as regras aqui do local. Importante. É muito importante vocês ficarem sabendo que aqui tem várias regras para nesse período, o período do verão, que é um período muito quente. Inclusive, né, o incêndio a data foi 13 de junho. De junho. Que já é o verão daqui. Né? Já teve dias aqui que eu achei muito calor, mas inclusive esse período agora que já estamos entrando para julho, tá calor, mas não tá tão aquele calor que eu achava que ia ser muito maior. Então, mas é que eu acho que ainda vai aumentar. Né? Mas aqui tem dias que bate mais de 40 graus. Tem dias que bate mais de 40 graus. É por isso que existem algumas considerações que você tem que ter aqui na época do verão. Inclusive, às vezes eu fico falando assim, né, que até 40 graus para mim é fichinha, porque minha cidade onde eu moro, morava, né, que onde eu sou, Picos do Piauí, bate 45 graus brincando, né. Então a gente tem o costume de brincar que o sol é perto da cidade. E aqui é do mesmo jeito, né. Raul, vale lembrar, eu queria que você aqui falasse para o povo sobre as regras, sobre isso, além das regras, o que você sabe para dar um conselho nesses casos de incêndio, nesses casos de emergência. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né, sobre o que fazer sobre isso. E eu queria, né, que você falasse aqui para o povo sobre as recomendações que é necessário você saber vindo para Dubai nesse período de verão e que é uma recomendação já, né, das próprias autoridades. Das próprias autoridades. Isso. Né, daqui do local. Então, que é válido. Aqui as autoridades recomendam algumas coisas. Por exemplo, algumas óbvias e outras não tão óbvias. A primeira recomendação é para quem tem animais e crianças. É para tomar muito, muito cuidado ao deixar elas dentro do carro. Principalmente criança pequena e animais. Porque às vezes o ar para de funcionar, às vezes, não sei, às vezes a janela fecha sem querer. Então, toma muito cuidado porque, gente, vira um forno e aí pode até levar a óbito. E também, né, se caso uma autoridade vê uma criança dentro de um carro, sozinho, com certeza multa ou até prisão. Não, né? Aqui eles não pensam duas vezes, eles vão quebrar todos os vidros do carro para resgatar. Né, e realmente, porque é uma coisa muito séria. Muito séria.
E aí tem as coisas não tão óbvias, por exemplo, eletrônicos e perfumes, aerosóis. Você não pode deixar dentro do carro, porque eles explodem. Com calor expande e acaba estourando e às vezes causa até incêndio dentro do carro, dependendo do eletrônico. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar é quanto ao pneu do carro. O pneu do carro não pode estar desgastado durante o verão, porque, de novo, o pneu pode estourar se está muito desgastado. Então aqui eles recomendam fazer a troca justamente no período do verão, para você andar com ele novo, não né? correr o risco de... Não correr o risco de estourar. Estourar e o carro Exato, incendiar, exato. né? Causar um acidente maior. Sim, sim. Aí tem detalhes que é para você se manter sempre muito bem hidratado, por isso que até que a gente está já com o copinho aqui. A gente está no ar-condicionado, mas Sim, mesmo ainda assim, assim, né, a gente é o tempo todo, se vocês perceberem, é o tempo todo tomando água, porque já é natural, você está todos os minutos você está tomando um pouquinho de água, porque você resseca muito rápido. Sim, né? Inclusive uma das coisas que eles falam é para não sair de casa entre a meio-dia e as 3 horas da tarde. E um detalhe interessante é que inclusive os trabalhadores, geralmente no período do verão, eles inclusive mudam o turno deles para a noite. É uma coisa natural daqui, porque não tem como trabalhar. Eles não trabalham, principalmente essa parte pesada de construção. Sim, eles não trabalham. Não trabalham nesse horário. Por isso que à noite aqui em Dubai, na época do verão, é muito comum você ver construções, inclusive de madrugada. É extremamente comum. Lá no nosso apartamento, por exemplo, estava havendo uma construção justamente na frente. Mas, de novo, como aqui é tudo isolado, você não fica ouvindo barulho o tempo todo. Isso é muito importante aqui. A gente chama algo acústico, né? Sim. Tudo, o som você não consegue ouvir, né? Sim. O barulho de grito na rua, de sirene de ambulância, de polícia, você não consegue porque os prédios eles são bem preparados para você não ter, né, esse desgaste. Né? Aí, uma última coisa que eu acho que é importante é que, de novo, curiosamente, quando eu cheguei aqui em Dubai, eu falei que eu ia fazer isso, não fiz porque falaram que era exagero. Falaram que era exagero. Então, assim, façam porque não custa nada. É você deixar uma mochila preparada para casos de incêndio. Uma troca de roupa, deixa os seus documentos lá, as coisas mais importantes. Parece um exagero porque a gente não está acostumado com isso. Mas como aqui é comum ter incêndios, inclusive geralmente é pequenos incêndios, mas ainda assim você vai ter que sair, às vezes você tem que passar um dia fora. Sempre deixa uma mochilinha preparada. Aconteceu alguma coisa, pega a mochilinha, sai e espera. A maioria é um dia que você tem que ficar lá fora, que esse incêndio foi muito forte. Então é isso, assim, não vai acontecer com vocês, mas não custa nada deixar isso preparado. Serve não só para quem mora aqui em Dubai, que vem para Dubai, Isso. mas isso para todos nós, qualquer lugar Isso, pode exato. acontecer um acidente, né? Exato, algum desastre iminente, então é sempre bom você ter... Ser preparado, principalmente se vai viajar, né? Exato, não só para exato. ser só em Dubai, qualquer outro lugar você também tem que fazer isso, né? E isso foi muito válido, isso que você falou, Raul. Sim. Tem um vídeo que eu quero fazer depois, que eu também, agora onde eu estou, eu passei um medo muito grande pro alarme, né? Eu vou falar vai ter um vídeo, vou fazer um vídeo para vocês especial aqui, vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam para vocês acompanhar todos esses vídeos. Teve alguns medos que eu passei no bar, mas assim, para ser sério, 2. E eu vou contar um aqui que foi sobre o alarme. O alarme de onde eu estou morando agora disparou, né? Gente, e eu juro, eu saí para o corredor e já tinha um homem de cueca, mas isso não é brincadeira não. Mas aí o segurança veio e foi detectado uma pessoa fumando. Exato. Né? Caiu uma fumaça de um cigarro. Exato. Então, gente... Mesma coisa, aqui nesse hotel, na minha primeira noite, que eu já estava naquela loucura por causa do incêndio, disparou o alarme de incêndio 3 horas da manhã. Ali, eu falei, não é possível que isso está acontecendo de novo comigo. Aí eu liguei na recepção e mesma coisa. Aqui eles têm muito costume de fumar em local fechado. Xixa e tudo mais. E aí, às vezes, realmente acaba ativando o detector de fumaça.
Gente, pois é isso. Eu vou deixar aqui, né, o link mais uma vez aqui abrindo para vocês, o link do vídeo, primeiro vídeo que eu fiz com o Raul. O Raul, sim, Raul, aí você, né, depois de tudo isso, você agora esquecemos de falar que você está voltando para o Brasil, né? Mas para nós finalizar bonito, né? E aí, com tudo isso, você resolveu voltar para o Brasil. Sim. Não, Dubai de fato é uma cidade incrível de morar e tudo mais, mas por conta do incêndio, eu fiquei alguns dias achando que eu tinha perdido tudo, sabe? Foi realmente muito difícil. E a cena do elevador abrindo ainda fica na minha cabeça. Ali eu realmente achei que eu ia morrer, sabe? Até por conta da bronquite. Eu falei, ainda que não seja pelo fogo, só de eu estar nessa fumaça, eu fiquei bem preocupado. Ficou preocupado, né? E aí eu decidi, eu falei, não, melhor eu voltar. Qualquer coisa eu volto pra cá depois. Seja bem-vindo, né? Eu vi que tinha passagens, por exemplo, por R$5.000 e de volta. Olha, gente, então é possível voltar de novo. É possível, até porque você está preparado para voltar, porque você tem um visto. Sim, ainda tem o visto de um ano, múltiplas entradas. Isso vale muito a pena vir para cá. Eu acho que é uma coisa que, apesar desse desastre todo que aconteceu, vale muito a pena. E eu espero você voltar, porque eu não tenho previsão de voltar para o Brasil. Não, eu quero inclusive conhecer aí parece que está lançando um novo lugar. Não, mas isso aí vai ser em off, daqui a pouco as pessoas vão saber o que é, mas não quero que comente agora. Eu não tenho, como eu estou falando, eu quero que você volte, porque eu não tenho não pretendo, né, voltar nem tão cedo, porque eu vi que aqui é um lugar que abre muitas portas, né, como a gente falou no primeiro vídeo, para quem quer crescer, para quem quer empreender. E aí, eu me apaixonei por Dubai. A verdade é... Não, Dubai é a cara do Fabiano. Gente, todo mundo que me conhece, eu falava no início que depois eu ia embora para o Canadá, né? Aí todo mundo fala, não, aqui é sua cara. Realmente. E aí, eu me adaptei de uma maneira que eu tô apaixonada por Dubai. Imagino. Né? Gente, pois é isso, eu vou deixar aqui, né, o link, mais uma vez, o link do Raul aqui embaixo, do primeiro vídeo que eu fiz com o Raul, do Leonardo, né, do Leonardo, e outro, do próprio Tiger também vou deixar aqui, foi feito um pequeno vídeo no Tiger, e outros vídeos que tem, né, e eu peço, se você gostou desse vídeo, dê seu joinha, deixa seu comentário, se você já morou no Tiger, ou já foi na casa de algum amigo, coloca aqui embaixo nos comentários, eu conheço, né? Se você tem vontade de vir para Dubai, bota aqui nos comentários. E também, né, se quiserem um vídeo exclusivo, de um assunto exclusivo, deixa aqui nos comentários, porque eu tô correndo atrás para poder fazer conteúdo para vocês. Apesar, o que já fazia mais ou menos um mês que eu não postava, Sim, né? Porque a gente tá sentindo falta. Corrida aí com um projeto novo que vem por aí, mas através desse projeto tem muitos vídeos por aí. Gente, e é isso. Raul, deixa aqui um abraço aqui para todo mundo que assistiu. Sim. Né? Não, um beijo para todo mundo. Fico feliz que eu vou deixar muitos amigos aqui em Dubai. Mas é bom que agora a gente vai poder fazer essa troca. Quando eles forem pro Brasil, eles me veem. Quando eu vier para cá, eu vou ver eles. E eu acho que o importante de toda viagem são as relações que você cria. E aí, graças a Deus, aqui eu consegui criar bastante amizade. Fez bastante amizade, tem uma bandeira linda, né? Sim. O Raul, ele uma bandeira de Dubai, colocou o nome de todos os amigos. Isso. O Raul fez fotos de todos os amigos para guardar. Sim, com a Polaroid. Viu? Então, isso é legal. Gente, um abraço, um beijo em cada um de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.